dificuldade. Bom, se estão respirando com dificuldade, uma hora pode parar e morrer. Então, o espírito respirando com dificuldade. É um nível de maluquice, assim, que é impressionante. Então, se a gente levar a sério, como eu falei, você acaba com o princípio da imortalidade da alma, acaba com o espiritismo, não tem mais espiritismo, acabou. Então, assim, o Michel já comentou isso em outros estudos. Os espíritas têm uma relação afetiva com essa obra, mas não leram direito. Ou se leram foi quando tinham 18 anos, há 40 anos atrás, que o julgamento não estava perfeito. E aí ficou aquela memória do Chico Xavier, etc. Passou décadas, vira um mito, percebe? Vira um mito. Uma lenda que ninguém sabe de onde vem, vai passando por tradição oral. É a mentalidade mítica antes de surgir a filosofia, antes de surgir o pensamento racional. Tradição oral e mito, inquestionável. Que é uma coisa fantástica, imaginária, que a gente não consegue buscar causa, explicação, que é completamente irracional. É um mito, no sentido mitológico dos gregos antigos, antes de surgir filosofia. Aí a filosofia vem com o pensamento racional para criar o raciocínio, criar a ciência, etc. Então, é uma loucura o que foi feito por esses espíritos no movimento espírita. Enfim, é um erro grande. Para corrigir agora dá trabalho. Não sei se vocês querem comentar mais algo ou a gente vai para o próximo item. Pergunta. Não, só para mais uns detalhes ainda sobre isso. Uma coisa que eu acho interessante são as pessoas que tentam salvar a obra do nosso lar. Isso é uma coisa bem interessante também. E como eu tenho recebido muita coisa de muitas pessoas, né? É muito interessante a tentativa de salvar a obra. Quem tenta salvar a obra, porque a pessoa gosta da obra, gosta do autor, gosta do médium, gosta da editora, gosta de tudo. Então ela tenta salvar a obra, né? Quando a gente faz a crítica. E é bem interessante esse exercício. Porque a pessoa que tenta salvar a obra, ela começa a relativizar o que o André Luiz disse. É bem curioso isso. Ela começa, não, mas ele quis, é que assim, ele quis dizer, quem sabe, outra cor. Quando ele fala em umbral, ele não quis dizer um lugar. Ele diz que é um lugar. Não, aqui quando ele quis dizer órgão, na verdade é que ele quis dizer, ele disse que era órgão. Então a pessoa, para tentar salvar a obra, ela tenta relativizar o que o André Luiz disse, né? E é muito interessante. Até agora, eu comecei o projeto, a gente começou a falar sobre nosso lar final do ano passado, vocês lembram? A gente falava do nosso grupo lá, em off, e depois surgiu a ideia de eu fazer o projeto. Então já está fazendo quase um ano. Nesse um ano de projeto, todas as objeções que eu recebi não superam a ideia kardeciana. Não surgiu ninguém que conseguisse fazer uma crítica que pudesse colocar em não, mas quem sabe. É muito interessante. Esse final de semana eu recebi uma assim, um centro espírita grande, me mandou uma mensagem dizendo assim, eu quero salvar o trabalho de vocês, porque eu vejo que vocês são sérios e esforçados. Então, para não deixar vocês se perderem, eu vou ajudar vocês. Então, eu digo, pare de fazer o projeto que critica a obra Nosso Lar. Porque você está abrindo margem para os espíritos das trevas adentrarem o movimento espírita e dividir o movimento espírita. E aí, para finalizar, o argumento desse centro era o seguinte: Herculano Pires disse, isso a pessoa que mandou, né, a mensagem disse assim, Herculano Pires falou que a obra do André Luiz é boa, que ele só errou porque ele tentou detalhar demais o mundo espiritual. Mas as questões gerais são boas. Primeiro ponto,
Eu não sei se o Herculano Pires disse isso. Eu já vi várias pessoas dizerem isso, mas não sei se o Herculano disse isso, né? Mas aí a pessoa ela vai para o argumento da autoridade. Ela disse assim: por acaso você se julga melhor que Herculano Pires? Entende? Ela vai para o argumento da autoridade. Alguém falou que é bom, logo, esse alguém é melhor do que eu não posso criticar a obra. Então, até agora, os argumentos entre aspas, né, que eu recebo são desse nível. Eu não posso porque as trevas vão dividir o movimento espírita, ou porque alguém disse que é bom, ou porque o Chico era uma alma caridosa. Então, é sempre Mas ou isso é a estrutura relativizando a da obra. religião, Michel. É a Né? estrutura da religião, porque se um fiel disser que é superior a um padre, a um sacerdote, é insubordinação isso. Ele vai ser aberto um processo administrativo, entendeu? É uma loucura. Aí vamos ler a 9. O que vocês... Então, acho que a gente pode ir para o item 9. Pode ser. Então eu leio e daí já vamos. Item 9. Uma ideia quase geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é crer que os espíritos, somente porque estão livres da matéria, tudo devem saber e possuírem a soberana sabedoria. Aí está um erro grave. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não adquirem a perfeição deixando seu envoltório terrestre. O progresso do espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, quanto seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecesse perpetuamente na inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Há os que são apenas levianos e traquinas, outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber de um grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a se considerar, porque explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que é preciso, sobretudo, se aplicar. E aí ele dá a referência aqui do Livro dos Espíritos, número 100, a escala espírita, e do Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que é da identidade dos espíritos, né? É um item grande esse 9, né? Mas ele coloca como um erro mais comum de quem não conhece o espiritismo e um dos pontos mais importantes a considerar. Veja o que Kardec está dizendo. Que é a questão de a gente entender que os espíritos, só porque é um espírito, ele não tem a sabedoria e a virtude e o conhecimento. Parece tão ABC, né, da ciência isso, mas tá dentro do que a gente está falando, né? O espírito vem, fala qualquer coisa e a gente, mas por que que o espírito... Tem gente que diz assim, mas por que que o espírito mentiria? Veja, isso é ignorar completamente o que está dizendo o item 9, né? Por que que o espírito mentiria? Da mesma maneira, por que que os homens mentem? Por que que os homens enganam? Por que que os homens roubam, manipulam, dão golpes, assassinam, violentam pessoas? Por quê? A mesma coisa. Os espíritos nada mais são, o item 9 diz, né? Nada mais são do que as almas dos homens, são os mesmos, eles continuam. Então imagina, o espírito ele pega, ele acha um médium, o médium aceita tudo que ele fala e ele diz o que ele quer. Ele fala o que ele quer, ele inventa o que ele quer, ele inventa uma história, ele inventa uma doutrina própria e faz uma salada de coisas. E imagina, se ele acha um médium que fica aceitando, ele não para de editar livros, né? E aí, se ele acha pessoas que gostam da obra e compram a obra, então já pensou? É o orgulho, né? A vaidade. A pessoa ganha importância, a pessoa passa a ser seguida, admirada, idolatrada.
É isso que é o mundo espiritual também. As pessoas elas se surpreendem